Irmãos, irmãs, que mensagem especial. Nós que somos apostólicos e estamos já aqui há tantos anos, que tanto ouvimos o Santo Irmão Aldo nos ensinar, nós lembramos quando ouvimos uma palavra desta, que realmente é o que ele tanto lutou para que existisse em nós, na nossa vida, na nossa casa. Irmãos, para nós podermos ter uma igreja forte, firme e vitoriosa, nós dependemos que o povo, que é a igreja somos nós. Que nós sejamos unidos, não só aqui no ambiente que estamos, mas para que aqui possa existir a união, que nós possamos ser unidos com o nosso colega de ministério, possamos ser unidos em trabalhar pelo crescimento desta igreja, é necessário que exista união na nossa casa, no nosso lar, na convivência do casal, dos filhos, da família em geral. Mas, irmãos, união é algo que é construído. Além da fé, precisa ter a somatória das virtudes que eu comentei ontem com os irmãos, dos sentimentos bons, que é a humildade, a paciência, o perdão, o amor ao próximo, o amor fraternal. Os irmãos se lembram que ontem eu citei a palavra de Jesus quando ele foi interrogado e que pediram a ele quais eram os primeiros mandamentos, os mais importantes. E ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, para nós poder amar o nosso semelhante e poder assim ser unido verdadeiramente, precisamos começar com os que estão mais próximos de nós. Porque não vai adiantar eu querer fazer a caridade e dizer que amo o meu semelhante, se na minha própria casa eu não busco isso. Se às vezes na minha própria casa não pratico os sentimentos necessários para que possa existir a união. Só que para eu ter uma família unida, para mim ter a minha casa abençoada, eu preciso começar desde o início as coisas certas. Desde a formação do meu lar, da minha família. É por isso que nesta igreja o irmão Aldo sempre orientou os jovens. Sempre mostrou à juventude que precisa ter muita sabedoria quando chega na idade para conhecer alguém, para namorar, para formar após algum tempo uma família. Quando chegar o casamento, precisa ter observado muito bem se aquela outra pessoa vai ser alguém que vai cooperar com uma união fraternal, uma união verdadeira em nossa casa, no novo lar que está iniciando. Mas, irmãos, infelizmente hoje está existindo muito aquele pensamento de que as coisas evoluíram, as pessoas estão confundindo o avanço da tecnologia com a mudança dos costumes e dos bons hábitos que sempre foram ensinados nesta igreja apostólica, e principalmente está sendo propagado aquele pensamento de que para conhecer alguém precisa já viver a intimidade para a sua casa e assim por diante, e já viver como marido e mulher, como se já fossem casados. E isso não é uma forma honrada, decente, respeitosa. O jovem indo na casa da moça, que cuida realmente do lar, que realmente vai ser uma esposa amável. Porque se ela, como é que a moça, ela tem que proceder? Ela tem que estar observando. Deve estar indo na casa do jovem, ver como ele trata o seu pai, ele trata sua mãe. Irmãos, quando eu falei obedecer, é respeitar, é conviver em harmonia, não é
como alguns às vezes pensam que tem que haver aquela subordinação, que é a palavra do homem que tem que estar sobre a da mulher. Não, para haver uma convivência harmoniosa, é preciso em alguns momentos um ou outro ceder. Porque se o moço diz, não, eu fui ensinado que o homem tem que mandar, tem que ser a minha vontade, não vai dar certo. Ou se a moça não aceita ceder às vezes quando está errada e ouvir o conselho de uma mãe, de um pai, vai fazer o mesmo com o esposo. E assim não vai haver harmonia, não vai haver a felicidade dentro daquela casa. Mas isso, irmãos, hoje está ocorrendo e acontecendo, e o que é mais triste é que não ocorre somente com os jovens. Nós temos visto que tem também ocorrido com os apostólicos já adultos. Adultos que eu falo já de 40, 50 anos, já de uma meia idade. E ocorre também com aqueles já em uma idade mais avançada. O que eu fico observando é que às vezes, no primeiro casamento, na primeira oportunidade, as coisas não foi bem, não deu certo. Quando surge uma nova oportunidade de começar as coisas certas, começa tudo errado de novo. Às vezes conheceu aquela outra pessoa que mora lá do outro lado do país. Mas é apostólico, mas viu realmente ser apostólico verdadeiro? Então a pessoa às vezes vem, no primeiro dia que chega já vai viver embaixo do mesmo teto, já com toda a intimidade, como se fosse casado, marido e mulher. Começou tudo errado, como é que a Santa Avó vai abençoar? Como é que o nosso Santo Irmão Aldo vai poder ajudar para que aquela nova oportunidade possa ser diferente da primeira que não foi bem sucedida? Então, irmãos, as coisas precisam começar certo para dar certo lá na frente. Às vezes a gente observa hoje que existem alguns casais que só pensam no material, se esquece do valor do espiritual. É lógico que se a noiva, aquele noivo tem condições de fazer uma festa grande, convidar muita gente, isso não é proibido, é um dia marcante. Se tem condições, pode fazer. Mas o que eu digo, irmãos, é que às vezes só pensa na festa, só pensa como vai ser o momento lá da confraternização, e o momento aqui da igreja às vezes não para o noivo e a noiva para conversar. Olha, vamos começar desde o início certo, para que o dia que chegarmos na igreja, nós poder chegar de cabeça erguida, sem a consciência estar às vezes ali acusando, falando, olha, não faça isso. Olha, você vai entrar, mas lembra que foi feito isso. Então, é preciso que as coisas sejam, desde o início, sejam feitas corretamente. Irmão, só vou dar uma pausa aqui, que tem um aviso aqui, que tem um Celta branco, estacionado, é um Celta com o final da placa 3439, e pede que o proprietário compareça, é motivo de saúde. Então é por isso que eu fiz o aviso, é um motivo urgente de saúde. Um dono de um Celta branco 3439. E continuando então, irmãos, no que eu estava comentando, é assim que devemos procurar, desde o início, fazer as coisas corretamente, para poder a Santa Avó Irmão Aldo abençoar, para que a nossa casa possa ser realmente um pedacinho do reino dos céus. Aí, com o passar dos tempos, acontece o casamento, e quando as coisas não foram bem começadas, às vezes, qualquer motivo já pensa na separação, não é mesmo? Que foi que aqueles homens que chegaram até Jesus e disseram, perguntando a ele se era lícito a separação por um motivo qualquer, o que foi que Jesus disse? Nunca ouviram que Deus criou o homem e a mulher para que se casem, para que vivam para sempre? Que não separe o homem o que Deus uniu? Então, eles disseram, mas mestre, e o que
por que Moisés consentiu com a carta do divórcio? Jesus rapidamente disse: por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim, não é a vontade de Deus. Hoje nós sabemos que a lei do divórcio no nosso país está sendo aprimorado cada vez mais, facilitando a separação dos casais. Mas esta lei não é para os filhos de Deus, para os apostólicos verdadeiros. É por isso que deve ser pensado muito bem ao assumir um compromisso. Irmãos, o voto que o casal fez diante deste púlpito, ele fez para Deus e tendo a igreja como testemunha. E o dia que findar a vida do casal, daquele homem, daquela mulher que aqui estiveram diante do púlpito, Deus vai cobrar se o voto não foi cumprido. É o mesmo do que ainda hoje presenciamos, o ato da consagração de uma criança. Também é um voto, como citei no momento, que Deus, Ele confia no pai, na mãe e vai cobrar. Nós observamos hoje quantos e quantos lares que estão sendo prejudicados porque alguns acharam que com o avanço da tecnologia tem que abandonar o que aprendeu do pai e da mãe. Quantos pais apostólicos hoje que não estão mais dando a boa educação para os seus filhos. Irmãos, está sendo dado a nós uma escolha. É o que eu falei ontem. E agora vem a pergunta, o senhor, a senhora que é pai, que é mãe, você, jovem pai, jovem mãe, qual escolha está fazendo para o futuro do seu filho, da sua filha? Os irmãos já ouviram, inclusive ontem, um exemplo que eu vou dar sobre o que é as festas juninas, não é mesmo? Que está sendo muito comentado neste mês que estamos findando hoje, mês de junho. Comemorações que a princípio era para homenagem daqueles que tanto fizeram pela obra de Deus no passado, mas que a ganância dos corações dos homens com o passar dos tempos foram criando festas para poder assim ganhar financeiramente sobre aqueles que vivem iludidos. E a gente às vezes vê numa rede social pai e mãe que leva, incentiva os filhos para participar. Ah, pastor, mas a escola pede, mas não é obrigado. Nosso país é um país que não obriga ninguém a fazer ou a seguir aquilo que acha que não é bom. Nós temos esta liberdade de escolha, temos a liberdade de crer, de agir, de inclusive divulgar o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Às vezes alguns dizem, ah pastor, mas é uma criança. Ah, o meu filho, ele está correndo, às vezes está num ambiente ou outro, está na igreja, não está às vezes prestando atenção, mas são crianças, isso amanhã ou depois vai mudar. Essa festa junina depois eles vão crescer. Irmãos, eles vão mudar se eles aprenderem realmente qual é o significado. Quantas vezes que o irmão Aldo falava no boletim? Ensinem os seus filhos, as crianças são inteligentes demais e todos merecem uma resposta das perguntas que fazem. E se aprendeu às vezes valorizar mais o que o mundo oferece quando crianças, os irmãos acham que quando se tornarem adultos vão querer a igreja? Não. Quantos casos que nós vemos hoje, de pai e de mãe que foi tão dedicado no passado, que fazia 20, 30 quilômetros para trazer o filho, para trazer aqui no coral. Quantos pais e mães que não tinham nenhum veículo, caminhavam 20 quilômetros com as crianças nos braços para vir na igreja. Estavam ensinando o filho que em primeiro lugar tem que ser Deus na vida para poder ser feliz, para poder ser abençoado, para no futuro ser uma pessoa de bem. E mesmo assim teve uns que não valorizaram o esforço que o pai e a mãe fez. Imagina
as crianças de hoje que vão ser o futuro, os jovens de hoje que vão ser o futuro da igreja, se o pai e a mãe não ajudam, não dá o exemplo, não incentiva, meu filho, agora é hora do ensaio, vamos na igreja. Que a gente vê às vezes hoje são tantos e tantos que deixam de valorizar a igreja por coisas insignificantes da vida. Deixa de vir às vezes numa reunião de sábado, no ensaio, por causa de uma festa de aniversário. Tem apostólicos que não observam isso. Faz a festa bem na hora do ensaio, convida os coristas. Já teve vezes de eu chegar numa congregação e o regente dizer: pastor, hoje o coro não vai cantar, porque tem uma festa de aniversário e eles foram para lá. Imagina, irmãos, se entristece a mim e aos que vêm na reunião para ouvir uma apresentação maravilhosa. Imagine agora a decepção da Santa Avó comparecer numa reunião assim. E ver que ela foi trocada por uma festa que não se compara com o valor desta igreja que ela deu a vida em sacrifício para nos dar. Vamos pensar um pouco, vamos fazer a escolha certa. Vamos lutar pela nossa família, vamos lutar pela união familiar, para que a igreja possa progredir e crescer, meu irmão e minha irmã. Lembram o que eu falei ontem para finalizar o meu comentário? O que foi que aquele povo do passado escolheu? Eles preferiram mudar a vida, deixar de praticar o erro, que não é nenhum sacrifício, mas é algo que é para o nosso bem, é o mesmo que está ocorrendo hoje. Não, eles escolheram crucificar Jesus, para não mudar a maneira de viver. E nós, e eu, o Senhor, a Senhora, o que estamos fazendo? Será que estamos valorizando o ministério do Santo Irmão Aldo, da forma como tem que ser? Será que estamos escolhendo seguir o caminho certo? Seguir o profeta que está aqui nos ensinar a verdade? Irmãos, na Sagrada Escritura está lá a palavra de São Paulo, na primeira carta a Timóteo, quando ele diz assim: se não sabe governar a sua própria casa, como é que vai cooperar na casa de Deus? Então é um ponto para refletirmos. Como é que nós vamos ser pessoas destacadas no ministério, ajudar a igreja, ajudar a Santa Avó, ajudar esta obra, se nós, na nossa casa, não fazemos a nossa parte, não governamos? Os filhos é que governam os pais, é o que mais nós estamos vendo hoje. Irmãos, não é proibido um pai apostólico, uma mãe comprar um aparelho de telefone celular para o filho, ter o acesso da internet às crianças, e hoje nem tem como evitar isso, porque o estudo, as crianças desde cedo na escola necessitam da internet, estarem conectados, mas precisa ter limites, não é mesmo? Quantos que os filhos falam o que querem e os pais apenas obedecem? Filho de 4, 5 anos governa a casa ao invés do pai e da mãe. Então vamos fazer as escolhas certas para poder tudo ir bem. Para finalizar a nossa reunião, nós vamos ouvir agora a apresentação do coral e logo mais vamos estar orando para finalizar. O coral vai apresentar agora o hino que se soma a tudo que nós comentamos. É o hino Escolha Certa. Vamos ouvir esta apresentação, que muito tem a nos ensinar sobre as atitudes que devemos tomar para ser feliz de verdade e termos a nossa casa sempre unida, da forma correta como tem que ser.
lembrar a história de um povo de outrora que viveu uma grande glória. O Messias que a terra descia, viram sua grande luz, ouviram que pregava Jesus, em suas vidas haveria uma grande mudança. Era só terem confiança. Rejeitaram então a luz, ou pregaram em uma cruz. Estou relembrando essa história, pois vivo Jesus está, seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz, um novo caminho traçado. O Consolador foi enviado, da promessa do passado, nova oportunidade hoje está sendo dada. Desde os tempos memoriais, batalhas vêm sendo travadas contra as forças do mal, que se levantam contra o povo de Deus. Mas em todas as épocas, a vitória sempre foi de Deus e seus seguidores. Foi assim na era de Abraão, Santo Elias, Moisés e do profeta Daniel. Foi assim com Jesus, que venceu uma batalha épica, a maior arma do mal, a morte. E nos dias de hoje, uma batalha vem sendo travada
e por ser uma última e mais difícil. Porém Deus, Jesus, Maria Santíssima e o Consolador estão lado a lado daquele que foi dotado de toda autoridade para fazer a frente a essa batalha final. O maior e mais poderoso profeta de Deus que já caminhou sobre esta terra, Santo Aldo. Estou relembrando esta história, pois vivo Jesus está, seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz, novo caminho traçado. O Consolador foi enviado da promessa do passado, nova oportunidade hoje está sendo dada. Relembrar a Aí está, irmãos, esta mensagem que se somou ao que comentamos. E agora eu agradeço a todos pela sua presença, a sua participação. Agradeço aos internautas, aos nossos visitantes. Fica
o convite para que venham mais vezes, e a todos os irmãos fica o convite para que estejam aqui na quarta, na reunião de oração que aqui temos também. E agora eu convido, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Neste momento é a oportunidade de nós falar com o santo irmão Aldo, falar com a santa avó Rosa, e se necessário, com humildade, pedir o perdão de alguma falha, de algo que precisamos mudar para que tenhamos felicidade, paz e união na nossa casa. Vamos pedir com muita fé e sinceridade. Oremos. Ó querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, nós aqui estamos e queremos pedir, suplicar a Ti, ó Deus, primeiramente Te agradecendo a Jesus, aos demais santos e anjos, e buscando a ajuda do céu para podermos fazer a escolha certa, vencer na vida aqui nesta terra. Pedimos a Ti, querido e santo profeta irmão Aldo, que é o nosso intercessor em favor da nossa família. O Senhor sabe, irmão Aldo querido, santo profeta, o que cada um está pedindo agora, pedindo ajuda para poder viver diferente daqui em diante, abandonar o erro, tirar de sua casa todo o mal, tudo aquilo que prejudica de ser infeliz. Santo irmão Aldo, abençoe as famílias, juntamente com a Santa Avó, com a Virgem Maria. Ajude os casais para que possam vencer. Aqueles que estão para formar o seu lar, que possam ser ajudados, para que possam pensar na vida espiritual, no momento espiritual também. Neste momento, Santa Avó Rosa, a senhora sabe os nomes que aqui foram colocados na caixa de pedido de oração. Ajude a eles, abençoe a vida deles. Ó Virgem Maria, guarda e protege as nossas crianças, a nossa juventude, que é o futuro da igreja. Abençoe as nossas irmãs que são mães, que possam dar uma boa educação aos filhos, que sejam felizes na missão de mãe, os nossos irmãos na missão de pai, na oportunidade em serem bons esposos, esposas. Neste momento, queridos e amados irmãos, recebam para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para a sua casa, a bênção destes santos, a paz de Jesus, a bênção do nosso Deus o Pai. Tenham todos muita paz, muita saúde, e as virtudes do Espírito Santo. Sejam grandemente abençoados e felizes e realizados em sua vida. É o desejo de Deus e dos seus santos e anjos, não somente hoje, mas para todo sempre do seu viver. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.